Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar do julgamento que não aconteceu nesta quinta-feira sobre a acusação do Dourados contra o Águia Negra. Antecipadamente peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Toda vez que tiver novo vídeo você vai ficar sabendo. Pessoal, a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo entendeu que o Dourados teve uma ação intempestiva para denunciar o Águia Negra. O que isso quer dizer? O tribunal entende, através do seu presidente, através do procurador, que o documento do Marcos Tavares não tem validade nenhuma e coloca sob risco as leis do Brasil, a Lei Geral do Esporte. O procurador foi muito enfático dizendo que caso no julgamento do mérito o documento do Tavares tenha validade, é um precedente perigoso para a qualquer tempo, qualquer documento mudar regulamento da competição. Porque o fato de zerar cartão não é um aditivo à competição, não é um ajuste à competição, é mudança de regulamento, uma vez que o regulamento não fala em zeramento de cartão. Este é o mérito do caso, é o que defende a Procuradoria, a legitimidade da lei, o poder da Lei Geral do Esporte, e não que qualquer documento escrito a qualquer tempo, fora inclusive do prazo que diz a lei, tenha qualquer validade. Esse é o entendimento da Procuradoria. Inclusive o presidente da sessão achou um absurdo esse documento ter qualquer tipo de validade. Porém, a defesa do Águia Negra pediu uma preliminar para julgar a ação intempestiva do Dourados, que só procurou o recurso após a irregularidade. Em nenhum momento o Dourados se mostrou contrário à normativa. Só se mostrou contrário à normativa quando foi prejudicado. É aquilo que eu falo para vocês, os dirigentes do futebol sul-mato-grossense, eles são parceiros no fracasso. Se não prejudicar o seu time, ninguém grita, ninguém fala nada, absolutamente nada. Quando Cristiano Cícero e Lucas Nepomuceno levantaram a bola sobre o zeramento de cartões e me procuraram, e eu disse que não zerava porque o regulamento não diz nada, se não diz, não zera. O regulamento não diz que para ser gol tem que passar a linha da goleira totalmente. O regulamento do campeonato não diz isso, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Não está omisso isso. Esse exemplo foi dado por Nielder Rodrigues. Não precisa estar no regulamento que a bola tem que passar a linha toda para ser gol. Precisa? Não precisa. Passou a linha, todo mundo sabe que é gol. Se não está escrito, não é que está omisso, é porque não zera. Não é caso omisso ao regulamento. Porém, o Dourados não chiou da normativa. Quem chiou fui eu. Quem disse que não valia nada? O babaca aqui. Em nenhum momento o Marcos Araújo, antes do jogo com a Águia Negra, se manifestou contrário. Pediu parecer do tribunal, pediu parecer do Conselho Técnico, como manda o regulamento. E isso foi entendido pelos auditores ontem, e por 4-1, essa preliminar foi aceita. Que a medida foi intempestiva. Foi só porque foi prejudicado. Toda lambança do futebol sul-mato-grossense tem parceria de fracasso. Ninguém vai atrás do seu direito. Ninguém quer se indispor com alguém. Você acha que o Marcos Araújo quer se indispor com o Lier? Ainda mais o Marcos Araújo pleiteando uma eleição para a federação? Você acha que alguém quer se indispor com alguém? Não, não, não. Eles não se indispõem nem na falta de prestação de contas. O Tony Montalvão só chiou do Naviraense quando não subiu, quando foi eliminado. Eles querem ser amiguinhos de coisa errada. Se não me prejudica, eu não falo nada. Prejudicou, eu grito. Isso é normal no futebol sul-mato-grossense. Os 15 anos que eu estou são dessa forma. É desse jeito. Então, corretamente, eu entendo que é correto, tá? Essa situação aceita pelos auditores. Os auditores deixaram claro, o documento não vale de nada, não tem poder nenhum para mudar regulamento, o documento assinado pelo Tavares não está acima da lei. Por isso o Marcos Araújo não fez nada quando tinha o documento em mãos, que foi dia 3 de março. Ele só fez dia 11 de março, quando foi prejudicado.
Tá certo, escancarou que o Marcos mostrou só interesse no clube dele. Ele não mostrou interesse com a melhoria do futebol. Tá certo o tribunal. Escancarou. Tavares, você está atrapalhando o futebol. Tá claro isso. Nem deixaram o Tavares falar. Mas esfregou na cara do Marcos Araújo, que nem advogado levou, que ele também mostrou interesse próprio. Tá? Vamos deixar claro. O Dourados deveria denunciar a irregularidade depois dela cometida, mas poderia mostrar indignação e revolta com a diretriz no momento que ela saiu. E é isso que o tribunal falou. E isso que o tribunal deixou claro. O Marcos Araújo se atrapalhou todinho, porque o advogado não foi e ele teve a palavra. Ele não sabia que nunca houve essa diretriz. Por que nunca houve? Porque sempre esteve no regulamento que os cartões da primeira para a segunda fase zeram. E se algo está no regulamento, não pode mudar após a redação final. Por isso a Procuradoria defende a punição ao Águia Negra. O mérito é a punição ao Águia Negra com multa por conta de uma diretriz infundada e fora da lei. Foi muito clara a defesa do argumento do procurador Wilson dos Anjos, escancarando a incapacidade de Marcos Tavares ser diretor de competições. Não dá mais. Então, torcedor, para você entender, de uma vez por todas, o tribunal entende que o documento não tem validade, mas a comissão disciplinar não tem capacidade para dizer se o documento é perfeito, imperfeito. Se é imperfeito, o Águia Negra errou porque é imperfeito, então ele não pode ser punido, apesar da irregularidade. Esta situação vai para o pleno, aquilo que a gente já tinha avisado antes. Não acabava ontem. O pleno vai julgar. Marcos Araújo disse que entraria hoje ainda no pleno. Lembrando que, independentemente do resultado do pleno, a última instância é o pleno do STJD. Então, o pleno vai julgar a diretriz técnica, se ela pode ou não pode influenciar no resultado de campo. É isso que vai ser julgado no pleno. Que ela não serve para nada? Não serve para nada. O pleno vai dizer e vai decidir com novos auditores, tá? Quem participou ontem não participa do pleno. Se o Águia Negra errou por uma diretriz imperfeita, uma diretriz ilegal e imperfeita, se errou por uma diretriz legal perfeita, se o Águia Negra vai ser excluído da competição ou não. É o pleno que vai decidir isso, tá certo? É o que deixou clara a comissão disciplinar baseado no CBJD. Não foi da cabeça do presidente, foi do CBJD. É que muita gente não tem o menor conhecimento das leis esportivas e acharam que foi uma encheção de linguiça. Porém, tem ritos. A justiça no Brasil é assim, é cheia de ritos, é cheia de processos. E os processos têm que ser respeitados, porque senão pode ser nulo. Caso ontem fosse julgado essa situação, poderia ter nulidade, baseado no CBJD. Foi o que o presidente da sessão deixou claro. Então, não acabou. E a Federação de Futebol, de maneira errônea, mantém os jogos marcados para o fim de semana. O Iviema pode viajar para um jogo que não vale nada, pode perder jogador machucado, porque vai pôr em campo num jogo que pode não valer nada. O Operário não sabe, até agora, se vai manter os jogadores fora, os que estão suspensos, ou se zeraram o cartão. Não pode ter jogo no fim de semana. Eu não sei qual que é a dificuldade de se adiar, pensando no bem comum do futebol, o jogo do fim de semana, os jogos do fim de semana. Tá esperando passar vergonha, como o Cesário passou vergonha em 18? Que teve que remarcar todos os jogos das semifinais? Olha o prejuízo que pode ter lá na frente, por não suspender temporariamente a situação até julgamento do mérito. Precisa o Petralas ter bom senso, já que a cagada foi do seu funcionário, Marco Antônio Tavares, que ele colocou lá. Ele deu esse respaldo para o Tavares fazer essa merda que está fazendo. O campeonato está manchado, independentemente do que acontecer, devido a Marco Antônio Tavares, que jogou no ralo. Um campeonato legal, emocionante, jogo valendo muita coisa toda hora. Ele faz uma bobagem, uma besteira, querendo mostrar poder, querendo mostrar força e atrapalhando o futebol. Então, Petralas, suspende a rodada do fim de semana. Pelo amor de Deus, vai esperar a coisa piorar? Onde nós estamos? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, desce o dedo no like. Nesta sexta-feira, 11 da manhã, Giro Esportivo. Primeira parte com o Valdenir da Pax, segunda parte comigo. Nós vamos falar tudo, absolutamente tudo, da falta de julgamento que não aconteceu nesta quinta-feira. Falar, claro, dos jogos no final de semana, se é que eles vão acontecer. E
1h tem a volta do Planeta Bola na Rádio Futebol na Canela 2. Sábado, música, futebol e cerveja, 9 da manhã. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.